hoje você vai aprender. Hoje iremos navegar, camaleãozinho, por águas tortuosas. Irei formar bons navegadores através aqui deste vídeo, porque muitas informações estão presentes na Bíblia, porém poucas pessoas parecem se importar. Existe um livro chamado A Conjuração Anticristã, que ensina, através do Monsenhor, como que eles destruíram a igreja primitiva, a igreja ortodoxa, dando origem ao catolicismo, dando origem às igrejas evangélicas, e muitas vezes o seu pleno conhecimento sobre a vida se torna escasso, ou talvez na mão de fariseus aí, né, da era moderna. Então, Camaleãozinho, nós iremos falar hoje sobre Adão. E muitas das informações que eu vou passar para vocês está presente na Bíblia. Porém, tendo olhos, não querem enxergar, tendo ouvido, não querem escutar, porque são cegos perante a verdade. Então, o sistema religioso criou você para acreditar que o céu é um lugar de nuvens, com simplesmente um portão dourado, São Pedro na porta com uma lista de nome de pessoas e o histórico de cada um que entrou na internet. E aí São Pedro determina quem entra e quem sai no céu. E aí abre-se os portões dourados, Jesus Cristo está fazendo um churrasquinho, você chega nele, troca uma ideia, dá um aperto de mão e vai comer sua carnita muito louca. As pessoas têm a concepção que anjos, acredite se quiser, você pode perguntar para sua avó, as pessoas acreditam que os anjos são bebês alados com flechinhas de amor, flechinhas com a ponta de coração. Primeiro que o coração nem tem esse formato, né? Já começa a mentira por aqui. Então, infelizmente, ou felizmente, graças a Deus, o céu, a concepção do divino, ela é muito diferente do que você conhece. Por exemplo, pirâmides. Você acha que só existe pirâmide na Terra? Será que não existe pirâmide no céu? Na concepção do divino? Onde foi que os anjos caídos aprenderam a criarem pontos magnéticos de energia, se não no próprio céu? As pirâmides são uma cópia daquilo que tem no céu. Outra coisa, discos voadores. E onde foi que a tecnologia apresentada a Nimrod, a Tubal-Caim, a tecnologia que fez que o homem ascendesse aos céus e depois posteriormente veio os Greys, Anunnakis e todo tipo de híbridos serviçais dos anjos. De onde que você acha que veio os discos voadores, se não no próprio céu? Ou você acha que é um reino dos cupidos alados? Aí tem um anjinho tipo Turma da Mônica, um anjinho de coraçãozinho, né? E aí no inferno é um fantasminha. Não, não é assim. Infelizmente ou felizmente não é assim. Pois bem, para começo de conversa nós vamos falar hoje sobre Adão. Nossa, mas o que tem de diferente em Adão? Se você ler a Bíblia com os olhos do Espírito Santo, Rua Kadosh, se você compreender que a tua religião, a religião cristã, ela veio da Mesopotâmia, é uma religião que faz parte tanto do islamismo quanto do judaísmo, são três pilares que favorecem o mesmo Deus, mas que no final se ramificam. Você vai ter a mesma história contada três vezes. Seja em livros apócrifos, no cânon bíblico, você terá as mesmas informações e às vezes de forma mais detalhada. Então, Adão não era bem um homem, como mostrava-se na novela da Record, um homem que usava uma tanga de Tarzan e ficava pulando de galho em galho na floresta. Não era assim que era Adão. Adão foi criado à imagem e semelhança do Altíssimo. Eu não consigo imaginar Deus com uma tanguinha de folha pulando de galho em galho, gritando "Oh, oh". Eu não consigo imaginar. Se você consegue, talvez aí seja um exercício intelectual
que me falta. Mas basicamente é o seguinte: nós precisamos levar em consideração uma coisa. Qual era a fisionomia de Adão? Porque Adão vivia mais de 1000 anos. A própria Bíblia, em Gênesis, ela afirma sobre isso. Mas é claro, segundo a conjuração anticristã, envolveu-se todo um esquema para fazer com que os seus olhos criassem escamas. Então, quando a Bíblia fala que Noé viveu 900 e tantos anos, tal pessoa viveu 1050 anos, eles vão falar que a contagem do tempo era diferente para vocês. Não, não era bem assim, o homem vivia poucos anos. Por quê? Porque existe toda uma sinergia das trevas ludibriando as pessoas. É o processo de desinformação que ensina as pessoas o errado e convence elas que é o certo. Quando a Bíblia fala de 1000 anos, 950 anos, você precisa considerar que o calendário hebreu, apesar de diferente do calendário grego-romano, ele tinha a mesma perspectiva do tempo. Ou seja, a contagem dos dias era diferente. Mas um ano para os gregos era a mesma coisa de um ano para os judeus. O início do ano grego era diferente do início do ano dos judeus. Mas a contagem do ano era a mesma. Porque ambos se baseavam nas estrelas, nas estações do ano. Então, basicamente, um ano para um grego era a mesma coisa que um ano para o judeu. Um ano na Bíblia era a mesma coisa que o ano de agora. Então, 930, 950 anos que se vivia os antepassados, de fato era verdade. E olha que eu não estou falando das revoluções da Terra, que fazem com que essa data aumente. Porque conforme você tem uma Terra muito maior do que agora, o que acontece é que o percurso do Sol vai demorar muito mais para circunnavegar a Terra. Mas eu vou deixar de lado essa informação para não fazer confusão na sua cabeça. Então, praticamente, os seres humanos daquela época já se viviam seus aproximadamente 1000 anos aí, tá bom? E aí entra-se uma pergunta: como era a feição de Adão? Será que era desta forma? Pois bem, senhores, nós vamos começar a decifrar os mistérios prescritos na Bíblia. Primeiro, né, que eu acho extremamente importante, é entender que a vida humana, toda a estrutura que nós vivemos, nunca foi baseada em carbono, mas sim silício. Deus, quando criou Adão, que veio do pó da terra, a estrutura molecular atômica da criação do primeiro homem não era baseada em carbono, mas sim em silício. Qual é o elemento da tabela periódica de maior abundância na Terra depois do oxigênio? É o silício. Do oxigênio e da água, né? É o silício. E aí você chega numa concepção que o silício, para quem estuda corretamente, você na escola, dificilmente eles vão falar para você sobre o silício. Mas, por exemplo, o silício, graças à sua estrutura molecular, ele está presente até mesmo na Terra. E em grande abundância. Olha só que coisa interessante. A possibilidade de vida de silício é reconhecida até mesmo por grandes cientistas. O silício é o segundo elemento mais abundante da Terra depois do oxigênio. O composto de silício mais comumente encontrado é o CiO2, ou conhecido como sílica. Na natureza, forma o mineral de quartzo e suas variedades: cristais de rocha, ametista, ágata, opala, jaspe, calcedônia, cornalina. O dióxido de silício também é areia. Ou seja, areia, pedra e terra, que você verá também, tem em sua junção o silício. O segundo tipo de composto natural de silício são os silicatos. E estes incluem granito, argila, que é o que você conhece, e mica. E aí nós precisamos voltar aqui a entender a Bíblia sem aquelas escamas que colocam em nossos olhos. E formou o Senhor Deus o homem do pó da terra, e soprou em suas narinas o fôlego da vida,
E o homem foi feito alma vivente. Gênesis capítulo 2, versículo 7. Lembra bem, e formou o Senhor Deus o homem do pó da terra. E lembra, qual é o elemento mais abundante na terra? É o carbono? Será que o carbono é o elemento mais abundante na terra? Ou será que é o silício? Então, quando o primeiro homem foi criado, quando Adão foi criado, o seu corpo era semelhante a do Altíssimo, mas claro, constituído principalmente de silício. Se você não sabe, esse é um super mineral. Então, se você analisar hoje a composição molecular da Terra e a composição molecular do homem, você chega numa concepção parecida. Por exemplo, na Terra nós temos oxigênio, carbono, hidrogênio, nitrogênio, cálcio, fósforo, potássio, sódio, cloro, enxofre, magnésio, ferro, entre outros. E no corpo humano, oxigênio, carbono, hidrogênio, nitrogênio, cálcio, fósforo, potássio, sódio, cloro, enxofre, magnésio, ferro, entre outros. Os mesmos compostos que você encontra em terra, quando você bota a sua mão na terra, é o mesmo composto que você encontra no ser humano, porém em proporções diferentes. E isso valida o fato que nós sim viemos da Terra. Porém, camaleãozinho, eu preciso dizer para você que pelo menos os primeiros homens, eles não eram feitos de carbono. Nós vamos avançar a imagem e você vai perceber uma coisa. Se você acredita, pelo menos um pouquinho, você tem que acreditar. É um voto de confiança que você precisa me dar para você poder continuar com essa aula. Se você acredita nos nefilins, se você acredita nos anjos caídos, se você acredita que em algum momento no passado haviam gigantes na Terra, assim como é falado em Gênesis 6, assim como é falado, por exemplo, Davi matou Golias, Golias era um gigante. As mitologias nórdicas, as mitologias gregas de gigantes, Hércules tinha 11 metros. Se você acredita, pelo menos em um momento, que em um momento no passado, na história do passado, havia-se gigantes, você há de entender uma coisa. Como é possível um corpo de carbono sustentar um peso enorme? Por exemplo, há mais ou menos 200 anos atrás, entre 180 a 200 anos atrás, no Império Russo Soviético, no passado, que não se chamava Rússia, mas sim Pararapururu Tartar, Pararapururu Riá, que era o império dos mongóis, o império da Ásia, que cobria quase toda a Europa, com exceção da África. Esse império, a estatura humana, já gerava em torno dos seus 3 a 4 metros. Então, quando você pega esse império e decifra as imagens, as quais eu já mostrei aos montes, um ser humano de 4 metros, qual é o seu peso? Pense um pouco. Se um ser humano de 1,70 m pesa 70 quilos em média, um ser humano de 2,10 m vai pesar 70 quilos? Eu acho que não. Talvez pese aí os seus 110, 120. E um ser humano de 3 metros? Uns 200 quilos. E um ser humano de 4 metros? Uns 350 quilos. Imagina só um ser humano de 350 quilos. Será que o corpo humano constituído de carbono ele é possível de aguentar uma carga tão pesada? E se nós lembrarmos dos contos de Aristóteles sobre os povos primitivos e também sobre a Atlântida, sobre seres humanos cuja estatura beirava os seus 8 metros, 1 tonelada de peso? Como é possível um corpo constituído de carbono aguentar tamanha pressão? A verdade é que a própria ciência já nos mostrou que é impossível um corpo de carbono aguentar uma carga tão excêntrica como essa. Logo, a gente presume que havia um outro material predominante no ser humano. E aí nós conseguimos entender que essa estrutura colossal era de silício. E as suas variantes, desde argila a pedras. O silício é um supermaterial que também pode servir até mesmo como semicondutor. E aí nós precisamos entender uma coisa, tá?
Troncos e galhos de árvores de pedra foram encontrados, né? Os achados são numerosos por todo o mundo. As árvores de pedra preservaram a sua estrutura de madeira e existem ossos de pedra petrificado. O que é petrificação? Petrificação. Petrificação, ó. Você foi petrificado. Você virou água? Você virou metal? Você virou um aço inoxidável? Ou será que petrificação vem de pedra? Então, olha só, existem ossos de pedra, foram petrificados, de fósseis de animais. Então você vê aqueles historiadores, geólogos fazendo escavações e encontrando fósseis de dinossauros petrificados, incluindo aqueles feitos de pedras preciosas. Os achados preservaram a estrutura do osso. Muitas montanhas lembram o tronco de enormes árvores de pedra. Em geral, existem muitos exemplos de criaturas e fósseis de silício. Quando você pega, por exemplo, aqui nós temos uma imagem. Quando você pega aqui, ó, isso aqui é um tronco de uma árvore que foi derrubada com o tempo. Ó. Olha só como é que ficou. Isso aqui é uma montanha. Isso aqui é um tronco de uma árvore que foi cortada. Isso aqui é uma montanha gigantesca que existe pelo mundo. Isso aqui é uma árvore que foi derrubada. Isso aqui é uma montanha gigantesca. Olha só o formato das montanhas gigantescas e do formato das árvores que foram cortadas. São bem semelhantes. Dá para se presumir que a maioria dessas montanhas eram árvores imensas, 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 imensas. Sem contar a inúmera quantidade de pedras com formato de rostos humanos, de animais, que parecem que são alguns animais petrificados. Curioso fato, e aqui nós precisamos explicar para vocês, que o silício em contato com... Isso é um fato científico. O silício em contato com plasma, ele se torna pedra. Ele fica petrificado. Ou seja, qualquer coisa que tiver a predominância em silício, qualquer vida que tiver a predominância em silício e que simplesmente estiver em contato com plasma, fica petrificado. Porém, o carbono, e nós somos seres humanos de carbono, em contato com plasma, vira sal. E olha que coisa interessante, você pega a Bíblia, na Antiga Aliança, onde eles iriam destruir Sodoma, onde Deus conversa com Abraão, Abraão desesperado tenta fazer com que Deus não destrua a cidade, porque o seu sobrinho, o seu primo estava morando ali. E aí simplesmente os anjos de Deus vêm ao resgate de Ló. E aí Ló foge com a sua família e os anjos falam: quando você escutar um barulho ensurdecedor, quando vocês verem que as coisas estiverem acontecendo, não olhem para trás de forma alguma. E aí a mulher de Ló olhou para trás e virou estátua de sal. Isso é bíblico. Ou seja, o plasma em contato com carbono transforma-se em sal. Por isso que Jesus Cristo, em uma das suas passagens, diz: vós sois o sal do mundo. Vós sois o sal do mundo. Isso não é uma interpretação filosófica. Não é uma ervita louca. Isso não é uma interpretação. Isso é um fato. Você verdadeiramente é o sal do mundo. Agora, e as antigas gerações? E os seres humanos que eram maiores? Que viviam muito mais do que a gente? Será que eles eram feitos de carbono? Não. A maioria deles era feito de silício. Então, imagina um ser humano, segundo alguns contos, Noé possuía 9 metros de altura. Noé. Imagina um ser humano de 9 metros. Quanto que ele não tem que pesar? Provavelmente umas 2 toneladas. Será que existe alguma estrutura que aguentaria esse peso, mesmo que distribuída de forma igualitária em carbono? Eu acho que não. A própria computação hoje gráfica, simulações nos mostram que não. Então, os corpos no passado eles eram feitos de silício e com contato com plasma ficavam petrificados, tá? Ou seja, o corpo original de Adão não se baseava em carbono, mas sim em silício, ok?
Pois bem, prosseguindo para você entender até onde que nós iremos chegar. Olha só, se considerarmos o período paleolítico, onde a pressão atmosférica era maior e o oxigênio era muito mais concentrado, eu vou falar sobre o experimento daqui a pouco. É fácil presumir gigantes andando pela Terra. Veja alguns exemplos. E aqui, olha que coisa interessante para você poder entender. Se você pegar qualquer historiador, qualquer pessoa que estuda história, qualquer pessoa que estuda geologia, se você pegar qualquer grande cientista que estuda a era paleolítica, paleontóloga, que estuda a era dos dinossauros, qualquer pessoa que estudar a fundo, verdadeiramente, saberá que naquela época o oxigênio na Terra era muito mais concentrado. Havia mais pressão atmosférica e por haver maior pressão atmosférica, possibilitava o comprimento do oxigênio e ele era muito mais concentrado. Lembra quando você usa um nebulizador e você fica usando aquele oxigênio? Aí você fica uns 15 minutinhos e quando você tira aquele nebulizador parece que você está até com falta de ar. Pois é, na era paleolítica o oxigênio ele era infinitamente maior do que agora. É dito que era de 3 a 4 vezes maior do que agora. Foi realizado um experimento num tanque de água onde tentaram replicar a era paleolítica para o oceano, porque na vida real era mais difícil. E aí colocaram muito mais oxigênio na água e criaram tilápia. E aí a tilápia, em média, deveria ter os seus 30, 35 centímetros. E a tilápia teve que ser removida do tanque porque chegou a 2 metros. Isso com o dobro de oxigênio. O dobro de oxigênio. Imagina no passado. Com certeza, nos livros de história, se você é uma pessoa da velha guarda como eu, tem no livro de história tem falando sobre os dinossauros e mencionando a era paleolítica, eles mostram a imagem de uma libélula gigante. Imagina hoje uma libélula com seu comprimento de 30 centímetros. Imagina hoje uma libélula com seu comprimento de 30 centímetros. E aí, de repente, você tem o dobro ou o triplo de oxigênio e transformado essa libélula de 30 centímetros em praticamente aí 2 metros. Ou seja, baratas não eram desse tamanhozinho pequenininho. As baratas eram grandes. Chegava a ter os seus 50 centímetros. Então, o que eu estou tentando explicar para vocês, e eu acho que é interessante. Então, se considerarmos, e isso aqui é importante de você entender, se nós considerarmos a era paleolítica, nós teremos animais imensos. Por exemplo, o mamute. O mamute não é como nos filmes que parece um elefante, só que com testosterona. Não. O mamute ele é muito maior do que o elefante. Muito maior. Você bota o tamanho do elefante perto do mamute, o elefante não chega nem no joelho do mamute. Então nós temos animais imensos naquela época. Um dos poucos animais que sobreviveu dessa era é o crocodilo. São animais que chegam facilmente nos seus 7, 8 metros. E também baleias, animais imensos que vivem nas profundezas do oceano. Sem contar que o ser humano, naquela época, já se existia. Se nós entendermos o lado criacionista, nós teremos macacos gigantes. No lado evolucionista, nós teremos macacos gigantes. E se nós levarmos para o lado criacionista, que é o lado que eu estou levando, nós teremos seres humanos gigantes. Dobro ou triplo de oxigênio para mais. Pressão atmosférica mais forte. Um corpo estruturado em silício. Fica fácil de você entender como é que é fácil de entender como se é criado os gigantes, como nessas imagens que eu venho trazendo para vocês. Aqui nós começamos a entender o que é o Adão. Já sabemos que Adão vivia aproximadamente 1000 anos. O corpo de Adão era feito de silício. Já dá para você ter uma noção. As condições naquela época que favoreciam o gigantismo era a época que Adão vivia. Então aqui a gente já começa a desmembrar e entender o que de fato era Adão, tá? E aí, vamos pegar alguns livros. Lembra que eu falei no começo do vídeo?
nós temos que entender o judaísmo, o cristianismo e o islamismo, que fazem referência ao mesmo Criador, porém de vertentes diferentes, tá? E aí nós tentamos entender dentro da Cabala, que é uma ramificação do judaísmo, onde se é dito que o Adão, o primeiro homem, a pele dele era constituído de unhas. Se você olhar para suas unhas, você verá que elas parecem uma proteção para o seu corpo. E o corpo humano era constituído de unhas. Só que a unha, hoje em dia, ela é muito mole. Se aperta na sua unha, ela é muito mole. Isso se dá à condição que nós vivemos. Se nós morássemos no meio de uma mata, comêssemos os alimentos de caça ou os alimentos da floresta, nós tivéssemos uma vida mais tribal, as nossas unhas não seriam tão molengas como elas são hoje. Elas seriam muito mais resistentes. Muito mais. E aí, o que acontece é que o corpo de Adão, a sua pele era constituído de unhas, no formato de escama. Se você lembra dos seriados Game of Thrones, sobre os Hobbit, se você lembra daqueles dragões que são mencionados por Hollywood, você vai perceber que os dragões têm escamas. E essas escamas são semelhantes à unha. Semelhantes à unha, tá? Então, fácil de presumir que a pele humana era uma camada de unhas. Ou seja, imagina uma armadura, imagina você nascer com uma armadura, o seu corpo é uma armadura. Então assim era no passado. Então, por exemplo, segundo a Cabala, o corpo humano ele possui uma certa virilidade. E calma que unhas é o menor dos nossos problemas, tá? A Torá e a Bíblia, né, ambos os livros mencionam o seio de Abraão como um lugar de sustento, semelhante ao seio da mulher. Várias referências bíblicas, por exemplo, a passagem de Lázaro e do jovem rico. E aconteceu que o mendigo morreu e foi levado pelos anjos para o seio de Abraão. E morreu também o rico e foi sepultado. E no inferno ergueu-se os olhos, estando em tormento, e viu ao longe Abraão e Lázaro em seu seio. Aqui faz uma referência que seio é um lugar. Aí, olha que coisa interessante, só para você poder entender, tá? O seio de Abraão, inclusive, eu vou só tirar uma escama dos seus olhos, Camaleãozinho. Existe uma notícia, não só umas, várias, de pessoas que ficaram desaparecidas no oceano, cujo o barco, o navio afundou. E aí as pessoas se seguraram naquilo que podiam e pegaram um bote salva-vidas e sobreviveram poucas pessoas. Dos sobreviventes tinha um bebê. Eu lembro dessa notícia até hoje. E esse bebê, por ser recém-nascido, não tão recente, mas ser um bebê de 2 a 3 meses, só mamava no peito. E aí praticamente só tinham sobrevivido homens e tinha aquele bebê. E estava todo mundo na busca de ser encontrado por um navio, pela guarda náutica e simplesmente ser encontrado por alguém, né? Para poder sair daquele tormento. E o bebê passava dias e dias e dias chorando, porque não tinha o que alimentar o bebê. Os homens conseguiam pegar tartarugas, peixe para poder comer, e a água eles conseguiam fazer um tipo de filtro para poder ingerir aquela água. Porém, o bebê só chorava sem ter o que comer. Aí um dos homens teve a ideia de pegar o bebê e colocar em seu seio. E aí simplesmente eles ficaram no oceano por mais de 40 dias. E o cara colocava o bebê no seu seio todos os dias, para o bebê poder parar de chorar. Essas pessoas que foram naufragadas, ficaram desaparecidas, foram encontradas 40 dias depois do náufrago do navio. 40 dias depois. Estavam todos vivos, claro, com queimaduras, estavam todos magros e tudo mais. Mas o mais interessante de tudo, que o bebê sobreviveu. E relato do cara que estava amamentando. Depois do 20º dia que o cara estava amamentando o bebê,
começou a sair leite do próprio peito do cara. Começou a sair leite. E se nós considerarmos que eu vou falar, nós vamos chegar nessa parte. O cromossoma do homem é XY. O cromossomo da mulher é XX. Nós temos as partes que invocam a mulher dentro do corpo humano. Então o que acontece é o seguinte: o cara ficou amamentando o bebê e começou a sair leite. Presume-se que essa informação, que o homem é possível gerar leite em condições extremas, não por vaidade nem luxúria, mas em condições extremas, o homem é capaz de produzir leite. Presume-se que os antigos já sabiam disso. Sabiam tão bem disso que levaram em consideração Abraão ao seio materno. E é por isso que eu penso que tanto a Torá quanto a Bíblia, os antigos, tendo conhecimento que o seio humano do homem produz leite em condições extremas, atribuíram esse fator a Abraão. Por isso muitos são falados que são filhos de Abraão e voltarão para o seio de Abraão. Então aqui nós temos aqui uma incógnita, a qual eu acredito que o seio de Abraão emanava leite, tá bom? Mas é algo que talvez seja um pouco contraditório às versões oficiais. Pois bem, então temos essa questão. O homem possui o cromossomo XY, tá? E a mulher possui o cromossoma XX. Ok? A mulher, ela foi extraída de Adão, veio da costela de Adão. Então, isso demonstra que ela é parte de Adão. Mas Adão ainda tem um todo, tá? E da costela que o Senhor Deus tomou do homem, formou uma mulher e trouxe a Adão. E disse a Adão: esta é agora osso dos seus ossos e carne da sua carne. Essa será chamada mulher, porquanto o homem foi tomado. Gênesis capítulo 2, versículo 22. Se você pegar o nome Adão em hebraico, você vai ter referência à terra e referência a semelhante. Então, muitas vezes, lembrando que o hebraico sofreu várias reformas ortográficas, ok? Mas a palavra Adão, pelo menos no contexto bíblico, é referente a semelhante a Deus. A tradução que se é falada sobre o nome Adão é semelhante a Deus. Inclusive em Gênesis, façamos o ser humano a nossa imagem e semelhança. É dito em Gênesis. Então o homem, ele é semelhante a Adão, semelhante a Deus. Isso Adão primeiro, tá? E aí você tem que se perguntar as características que envolviam, né, a criação daquele primeiro, tá? Pois bem, vamos continuar para você poder entender. O assunto ele vai muito mais além, muito mais além. No Evangelho Apócrifo, o Evangelho de Adão e Eva, ok? É mencionado que a beleza e o resplendor de Adão fazia os anjos o temerem. Inclusive, existiam querubins que guardavam o jardim do Éden, tá? Querubins são anjos de alta hierarquia. Lembrando que a estatura angelical é a mesma da cidade santa. Então, se você pegar o livro de Enoque, é descrito que a estatura dos anjos é a mesma estatura do muro da cidade santa, ok? O apóstolo Paulo, no livro de Revelações, o Apocalipse, ele fala o seguinte: e mediu o seu muro de 144 côvados, conforme a medida do homem. O que é um côvado? É a medida do seu antebraço, ok? E conforme a medida do homem, que é a de um anjo. Tá aí Apocalipse, tá? E aí você tem uma estatura, né, de 144 côvados hoje em dia. Hoje em dia. Se você pegar 45 centímetros, que é em média a consideração de um côvado, e multiplicar por 144, você vai ter 64,8, basicamente 60 metros de altura, que é a altura dos anjos, que é a altura do homem. É claro que eu não estou levando em consideração um homem que foi criado numa época paleontólica, uma época paleolítica. Porque se você tem Hércules com 8 metros, um côvado de Hércules não é 45 centímetros. Vai beirar aí os seus 2, 3 metros. E aí, se você levar em consideração 2 vezes 144, você vai chegar em 288 metros de altura. Pra você entender a dimensão e a altura. Então, o que acontece? A altura de um homem hoje, que tem 1,70 m, possui um côvado de 45 centímetros.
que nos arremete a uma cidade santa de 66 metros de altura. Porém, se começarmos a voltar o tempo atrás, pegarmos aí a questão na Europa, Tartá, Pararapururu, Diá, começarmos a pegar os gigantes do passado, começarmos a pegar toda aquela questão de gigantes na Terra de Gênesis 6, e depois a era pré-diluviana, antes do dilúvio, nós vamos chegar nos seres humanos com uma grande estatura. E aí você pega essa grande estatura, multiplica essa grande estatura, que é o côvado, vamos colocar aí talvez um côvado de 4 metros, 5 metros, e multiplica isso pela estatura, né, de 144. Você vai chegar aí facilmente a 1 quilômetro. E por isso que era dito que existiam santos sentinelas. Então a estatura de Adão, ela não só é maior do que 60 metros de altura, como ela tem uma grandeza colossal. É dito na Torá que o comprimento de Adão era o comprimento da terra. Pra vocês terem mais ou menos uma ideia, nós vamos falar sobre esse assunto. Então Adão foi um super-humano criado à imagem e semelhança do Altíssimo. Lembra que Estevão, no Evangelho de Estevão, Atos 7, é falado o seguinte: Deus fala assim, o Senhor não habita em templos feitos por mãos humanas. Que espécime de templo os humanos podem fazer para mim? Não é a terra estrado dos meus pés? Se o ser humano foi criado à imagem e semelhança de Deus e não é a terra estrado dos seus pés, imagina só o tamanho de Adão, o primeiro. Existe um conto hinduísta, isso aí já sai do cristianismo, que fala que no começo os deuses, né, eram seres imensos de estaturas colossais e que viviam entre si em harmonia, mas não se havia vida entre eles. Então houve perjúria e guerra, e aqueles que morreram deram a sua vida para que da sua vida gerasse outras vidas. E aí começou-se a emanação de água, de rios, que na verdade é como se nós, seres humanos, estivéssemos montados em cima de um grande corpo de um gigante. Mais ou menos nessa perspectiva. Então são contos antigos, inclusive eu vou falar sobre eles, tem um conto até africano que eu vou falar daqui a pouquinho. Então, se considerarmos o côvado de agora, Adão tem 60 metros. Se considerarmos o côvado lá da era pré-diluviana, Adão vai superar facilmente os seus 1.500 metros de altura. Vocês terem mais ou menos uma ideia do tamanho que era Adão. Tá? Agora, é claro, nós estamos falando de ramificações que não são ortodoxas, ramificações que não são a versão oficial, mas sim alternativa. Pois bem, senhores, qual é a composição do carbono? Hoje o corpo humano ele é constituído, eu já falei sobre isso, a maior parte de carbono, tá? E aí a gente faz uma pergunta, qual é a composição do carbono? A composição do carbono é 6 elétrons, 6 prótons e 6 nêutrons. 6, 6, 6. 6 elétrons, 6 prótons e 6 nêutrons. 666. E a composição molecular do carbono é uma pirâmide. Não que uma pirâmide represente algo ruim, longe disso. Mas, curioso fato, é que o carbono ele possui 666. E por isso que na Bíblia se fala que nós já nascemos condenados. Como é possível um bebê recém-nascido já nascer em pecado? Já nascer condenado? O bebê ele praticou algum pecado no passado? Não. É porque o corpo que nós temos é um corpo condenado. Por isso que a Bíblia fala que aqueles que forem salvos herdarão um novo corpo, semelhante ao dos anjos. Ou seja, para que a gente possa viver em comunhão com Deus, devemos herdar um novo corpo, e não esse corpo de agora. Curioso fato, qual é a composição do silício? É 14 elétrons, 14 prótons e 14 nêutrons. E o que é o número 14, se não 7 mais 7? 7 é um número divino. 777 dizem que é o número de Deus. Mas 7 é um número divino. E você tem o número 14. O que é 14? 2 vezes 7. Você tem um pai e o filho. O filho é a manifestação menor do pai. Mas eu não vou tentar explicar isso aqui agora. Nós temos o pai e o filho. 7 e 7. Porque representam a Deus. Então o silício é um composto
que já era preparado para criar o ser humano à imagem e semelhança do Altíssimo. Então o carbono nos aproxima do diabo. Assim, entre aspas, tá? Porque diabo é um conceito literal. Existe um anjo caído, mas diabo é uma tradução para acusador, para outra coisa. E o silício é 7,7. E aí a composição do silício é essa. E a composição molecular do silício é uma cruz de Malta, que também representa a cruz de Cristo, a cruz de Malta, a cruz da Ordem dos Templários. Então a composição do silício, ela lembra uma cruz. E a composição molecular. E a composição atômica é o pai e o filho. Então, dá para se presumir que o ser humano ele era de silício. Dá para se presumir. Se é verdade ou não, nunca saberemos. Talvez quando estivermos no céu, mas dá para se presumir. E diante de todas essas verdades, nós começamos a tentar entender o que é o corpo humano, né? Senão algo que é diferente do que nós conhecemos agora. Bem diferente do que nós conhecemos agora. No Evangelho Apócrifo, ok? E aqui eu preciso dizer para vocês, era dito que a beleza de Adão, tá, era algo inacreditável e que os anjos a temiam. Ok, até aqui você entendeu, tá? Porém, vamos começar a entender a questão de Noé. Porque a Bíblia, pelo menos no livro de Melquisedeque, é descrito a fisionomia de Noé semelhante à dos anjos. Então, por conta dessas premissas, nós conseguimos entender um pouco mais sobre como era Adão. Olha só, os cabelos brancos de Noé representavam sabedoria, né? Antigamente, que o homem havia alcançado a sua sabedoria. Então você nascia no mundo careca, sem qualquer tipo de informação. Depois você ia tendo cabelos, conforme ia passando os meses, os anos. São cabelos pretos ou dourados. E o cabelo é a memória do mundo, tá? Depois eu explico para vocês de como que o cabelo ele grava as informações. Ele é um HD. E aí você ia aprendendo, quebrando a cara, quebrando a cara. E você chegava numa certa idade e começava a ter cabelos brancos. Ou seja, você já aprendeu tanto com os erros que você deixou de ser uma pessoa que seria talvez um estudioso inteligente para ser sábio. Então no passado o cabelo branco representava a sabedoria. Hoje em dia não é mais a mesma coisa. Mas o velho da lancha, né, era o cara sábio. E aí, olha que coisa interessante, tá? Lá em Apocalipse, sua cabeça e seus cabelos eram brancos como a lã, tão brancos quanto a neve, e seus olhos como uma chama de fogo. Apocalipse, capítulo 1, versículo 14. Isso faz menção e referência ao Messias e ao Criador, tá? Muitas pessoas vão dizer que Deus era branco, era moreno. Uma hora o Apocalipse fala de jaspe, a cor de zarcônio. Mas a questão que você precisa entender é que o ser humano, ele de hoje, baseado em carbono, não é imagem e semelhança de Deus de agora. O Deus, o Deus é imutável. Quem mudou foi o ser humano. Nós não somos mais a imagem e semelhança do Altíssimo. Estamos longe de ser, tá? No livro de Matusalém, afirma que Noé nasceu com a aparência divina, a aparência dos anjos. Em Matusalém, capítulo 106, é dito o seguinte: e depois daqueles dias, o meu filho, tá, Matusalém, escolheu uma esposa para o seu filho Lameque. E ela ficou grávida dele e deu à luz a um filho, que é o Noé, tá? E seu corpo era branco como neve e vermelho como a flor de uma rosa. E os cabelos de sua cabeça eram brancos como uma lã. Noé já tinha nascido sábio, olha só. Lembra do cabelo branco que eu tinha falado. E seus olhos eram lindos. E quando ele abriu os olhos, ele fez toda a casa brilhante. Os olhos de Noé brilhavam. Brilhavam como se fosse aqueles raios lasers. Assim, brilhavam os olhos de Noé. Como o sol. De modo que toda a casa era excepcionalmente brilhante. E quando ele foi tirado da mão da parteia, ele abriu a boca e falou ao Senhor da Justiça. Ou seja, lembra que o cabelo branco representa sabedoria. Então Noé já nasceu falando. Noé foi um bebê que nasceu profetizando e falando. Olha para você ver, olha para você entender a coisa.
era tinham seus cabelos brancos, seus olhos emanavam luz e nasceu falando, profetizando já, tá? E seu pai Lameque tinha medo dele e fugiu para a casa do seu pai Matusalém. E ele lhe disse: eu gerei um filho estranho. Ele não é como um homem, mas é como os filhos dos anjos do céu. Olha a referência. Os filhos dos anjos do céu. Ele é semelhante àquilo que está no céu, não aqui na terra. De um tipo diferente e não como nós. E seus olhos são como os raios do sol. E seu rosto ele é glorioso. Então perceba que Melquisedeque, ele ficou com medo de Noé. Medo, assim. Absurdo, um medo colossal de Noé. E Noé já nasceu profeta. E parece-me que ele não nasceu de mim, mas dos anjos. O cara ficou com medo, acreditando que a mulher dele tinha se relacionado com anjos, tá? E temo que algo extraordinário possa ser feito na terra em seus dias. O cara estava com medo de Noé ser algo santo e ser algo extraordinário. E realmente, o cara tem razão. Noé foi o único que sobreviveu naquela época. Ele e sua família, sua descendência, ao dilúvio. E aí nós temos aqui, claro, a lenda, né, africana que diz que a junção dos continentes forma o corpo humano, tá? Somente a África em si parece que é um crânio. Ó. Isso aqui é um mapa antigo, de mais ou menos aí 200, 250 anos atrás, que faz uma referência que tanto parte da Europa quanto a África faz referência a um crânio, tá? Então nós temos um conto antigo africano que diz que os continentes são parte dos seres humanos. Você precisa entender que a Terra que nós vivemos agora não é a Terra que os nossos ancestrais viveram. Cada inversão magnética a Terra reduz de tamanho e continentes deixam de existir, ok? Porém, né, você levando em consideração apenas aquilo que nós conhecemos, a Terra de agora, nós chegamos aí ao crânio humano, tá? E aí isso faz menção referência ao conto africano e também alguns contos que dizem que Adão, a sua estatura era do tamanho da Terra, e também aos contos hinduístas que dizem dos deuses e que Adão morrendo deu-se origem a possibilidade de vida para aqueles que eram menores, né? Por isso que se falava aí, tá, sobre sua descendência. Se é verdade ou não, de fato, não sabemos. Mas o curioso fato é que um corpo de silício, se você pegar olhos que brilhavam, pensa comigo, Noé, o corpo de Noé, ele era um corpo mais divino que de Adão. Se Adão foi criado em imagem e semelhança de Deus, logo o corpo de Noé não é tão resplendoroso como o corpo de Adão. Ou seria Noé maior do que Deus? Não. Então, você imagina o corpo de Adão. Se os anjos, segundo o evangelho de Adão e Eva, tinham medo, os querubins tinham medo de Adão. Imagina o seu resplendor. E aí nós temos um corpo glorioso, cuja estrutura está relacionada a ouro, a silício. Nós temos uma grande estatura, ok? E possivelmente, aqui eu arrisco dizer, que Adão ele tinha cabelos brancos. Já nasceu. Adão não nasceu criança, ele já nasceu em idade. Cabelos brancos. E aí você tem um ser divino criado por Deus, que arrisco eu dizer, numa hierarquia maior do que os anjos, ok? E que simplesmente, né, por causa de um pequeno descuido, não condenou a humanidade, que foi a questão da cobra, da serpente e do fruto proibido. Mas, se levarmos em consideração que o ser humano foi criado em imagem e semelhança do Altíssimo, pelo menos no contexto literal, nós teremos um ser humano mais poderoso do que os anjos. Ou seja, um ser humano mais forte, mais sábio e viril do que os anjos. Ok? Um ser assim colossal. Então esse era o contexto da criação. Nós herdaremos esse corpo? Não, não herdaremos esse corpo. Nós herdaremos o corpo dos anjos, assim como o Messias mesmo disse,
que aqueles que forem salvos irão de ser como os anjos. O que é ir de ser como os anjos? Ser semelhante aos anjos. Herdar o corpo que os anjos assim o têm. E lembrando que os anjos estão infinitamente acima do nosso próprio corpo. Seres de estatura colossais, né? Anjos que são capazes, muitos deles até mesmo de viajar pelo espaço-tempo, atravessar portais. E, por exemplo, pega os anjos tronos. Olha que resplendor que é os tronos. Então, presume-se, e aqui deixo bem claro para vocês, nós presumimos que tanto Adão quanto a era pré-diluviana, nós tínhamos homens uma concepção diferente. Eu coloquei nessas imagens, elas foram geradas por inteligência parará-pururu artificial, mas eu coloquei asas. Asas né, na questão da conjuração de Noé, de Adão. Só que o ser humano, ele possuía a capacidade de voar. Tu pega o mapa do Urbano Monte e existe, no que se é chamado hoje de Argentina, na parte sul da Argentina, Fim del Mundo. Existe essa ilha lá. Mas esse continente chamado Fim del Mundo era uma região que, relatada pelos grandes navegantes, de homens que pegavam fogo, voavam pelo céu e depois, quando aterrizavam, paravam de pegar fogo. Registros antigos. Como é possível um homem pegar fogo e voar pelo céu? Será que eles estavam dizendo um traje, talvez um traje robótico, como Homem de Ferro? Ou será que tinha alguma outra conjuração? Bom, é preciso tentar entender esse contexto. Mas quantos anjos que não pegam fogo? Os próprios serafins são anjos de fogo. E aí você coloca na sua cabeça, nós como seres humanos, nós só utilizamos 3% da nossa capacidade cerebral. É claro, utiliza 100% porque você tem que respirar, o seu corpo tem que funcionar, mas da parte intelectual nós só utilizamos 3%. Tem pessoas que um tronco cai na cabeça do cara, o cara toma um tiro, alguém bate com a bastão de beisebol na cabeça do cara, e a pessoa fica desacordada. Quando acorda, o cara sai tocando piano, sai tocando violino, faz melodias. Tem um outro que começa a ler e nunca mais esquece do que leu. Quantos relatos que não tem desse de super-humanos? Que muitas vezes faltou alguma coisa no corpo, alguma chavezinha se ligada para isso não acontecer. Então você considera o seguinte, com o corpo defasado, que é o corpo de carbono que nós temos agora, se nós utilizamos apenas 3%, imagina se nós utilizarmos 40%, 50%, 60%, 70%, 80%, 100% da nossa capacidade cerebral. Imagina só se nós chegássemos a pelo menos 90%. É facilmente presumível que nós conseguiríamos mover objetos, que nós conseguiríamos voar pelo céu. A partir do momento que você consegue mover um objeto de 80 quilos para cima, você consegue mover o seu corpo para cima. Então nós estamos falando de seres humanos que tinham capacidade de voar. E isso na composição de carbono. Imagina a composição de silício. Ou seja, o homem foi criado em mais semelhança do Altíssimo, sem asas, mas podendo voar. Então presume-se que o homem no passado podia voar, que Adão podia voar. Não só Adão, mas também Eva, e depois na era pré-diluviana que os homens podiam voar. Inclusive a região na Argentina chamada Terra Fim del Mundo, e aqui eu peço licença para vocês, porque eu vou mostrar essa referência para vocês. A região que é falada Fim del Mundo era uma região onde Noé vivia, era a região do Jardim do Éden. Do Jardim do Éden teve as descendências ali de Adão, depois veio Noé, que construiu a Arca de Noé, que foi atragada à Turquia, tá? A imagem está carregando, vou deixar carregando aqui, mas essa era a região onde os homens voavam. O Urbano Monte, em seu mapa, ele falava sobre regiões onde tinham sereias, animais híbridos gigantes, mas principalmente desses homens de fogo, tá? A imagem está carregando, ela é um pouco lenta mesmo, tá? Mas olha só que coisa interessante. É essa região vermelha aqui, ó. É essa região vermelha aqui, ó. Tá? Chamado Fim del Mundo. Parte da Argentina vem daqui. Inclusive, o Brasil era uma terra de gigantes, tá?
A imagem ela está carregando aqui, tem que esperar carregar. Aqui você tinha sereias, animais colossais. Aqui era o portal para o mundo dos anjos. Olha aqui, ó. Aqui é onde Miguel guardava a entrada para o mundo dos anjos. Então existia uma passagem que você saía da terra. E aqui era uma passagem guardada pelos anjos. Você não podia ter acesso a ela. Quem teve acesso a essa passagem foram poucos os profetas que tiveram acesso a essa passagem. E Enoque foi um deles, que pôde passar por aqui e conhecer os céus, tá? E aí você tem regiões com animais imensos. Inclusive, olha o tamanho dessa águia levando um elefante, ó. O elefante era a comida desses animais, né? Você olha para o passado, você consegue entender a grandeza da coisa. A grandeza. E aí, ó, animais imensos, as regiões, né, que eram protegidas. Inclusive, ó, deixa eu mostrar para vocês aqui. Regiões da Patagônia, regiões que tinham gigantes. Aqui, ó, deixa eu pegar animais, tinha unicórnios, ó, animais de regiões demoníacas, regiões de onde só viviam demônios. Então tinha toda uma estrutura para você não ir para esses lugares. E aí tinha aqui, ó, olha só, toda uma infraestrutura. E aqui era a região, inclusive algumas quimeras, tá? Alguns animais híbridos aqui. Mas essa era a região onde se encontrava, ok? Essa região aqui como um todo, ó, essa região aqui era a região onde começou tudo. Por isso que o Brasil é a terra prometida, a terra que emana leite e mel, tá? Por conta de referência que desde o começo a coisa sempre beirou isso aqui, ó, tá? Sempre beirou isso aqui. E aí é dito que esses homens voavam por aqui, voavam por essa região. Só que aí, claro, né, esse mapa ele é de uma era que já não existe mais, uma era que foi extinta por um grande cataclisma, tá? Mas não deixa de ser algo assim majestoso. Então você vê a diferença. Você vê a diferença. Qual é a concepção? E claro, né, Adão não podia ter umbigo. Como é que Adão ia ter umbigo se ele foi o primeiro, né? E aí você tem toda uma estrutura de criação. Então, assim, a Bíblia ela entrega pouca informação sobre as características físicas e biológicas de Adão. Porém, nós precisamos lembrar que existiam 366 livros escritos que faziam menção referência à Bíblia. E nós só temos acesso a 63. E segundo a Bíblia Católica, 67. Cadê o resto desses livros que foram erradicados? Um deles era o livro de Enoque. Mas cadê o resto desses livros? Graças a concílios de Nicéia, a Assembleia de Prelados, né, a conjuração anticristã, que simplesmente eles foram removendo essas informações. Informações essa que diziam qual era a altura de Adão, como Adão falava, que cor tinham os seus cabelos, coisas que foram removidas. E aí nós temos que pegar livros apócrifos, que em outra hora eram livros que estavam presentes, para poder falar para vocês. Apócrifos são mais ou menos 112 livros, só para vocês terem uma ideia. Nem todos são verdadeiros, eu concordo que tem alguns ali que realmente não parecem condizer com a Bíblia. Mas tem outros que são, por exemplo, o livro de Melquisedeque. Não tem o que dizer. Livro de Enoque, não tem o que dizer. Então, a proposta do vídeo de hoje é dizer para você e mostrar para você não a verdade absoluta, porque isso aqui não se trata da verdade. Nós estamos falando de algo que é um mito, um misticismo, mas sim fazer a sua cabeça pelo menos imaginar, um processo imaginativo, onde Adão ele era semelhante ao Altíssimo, ele pegava fogo, brilhava, voava, era temido pelos anjos, cabelo branco, barba branca, sua pele era como escamas de dragão, semelhante às unhas. Então essa era a perspectiva. Eu tentei criar, né, esse perfil, tentei criar de maneira que vocês conseguissem entender a grandiosidade de Adão. Porém, claro, né, é impossível de replicar aquilo que existia no passado, a não ser que meus olhos assim tivessem visto. Então é apenas uma maneira que eu tentei criar através do conceito da inteligência Parará-Pururu artificial para poder criar um ser humano. Eu imagino que Adão ele era mais ou menos nesse perfil aqui, ó.
quando nós pensamos em Adão e Eva, eu imagino que Adão era mais ou menos nessa perspectiva. A sua pele, eu não consegui cobrir todo o corpo com a mesma, dando a informação correta, mas eu imagino que era assim, ó, uma pele de escamas. É como se você tivesse, você já nascesse e o seu corpo, ele não tinha vergonha. Tu pega a Bíblia e sempre quando você tem um homem nu, é vergonha. Sempre é vergonha. Por exemplo, o cara ficou nu, é vergonha. Agora, quando escondeu as suas vergonhas, vestiu uma roupa, cortou o cabelo, raspou o cabelo, vergonha. Agora, imagina só que no passado não tinha vergonha. Então você tinha um resplendor. Ou seja, o corpo ali de Adão era um corpo celestial. Era um corpo que simplesmente, ele já ele não tampava-se as suas partes. Um corpo com um cromossoma que tem até o propriamente dito do cromossoma da mulher. Agora, é claro, esse é um grande devaneio, mas eu acredito que a imagem de Adão seja mais ou menos como essa aqui, e não aqueles abobados pegando a maçãzinha numa árvore, meu irmão. Aquilo ali não tem nada a ver com Adão, né? Aí também aí ia ser acreditar em pouco caso, né? Fazer pouco caso daquilo que é divino. Bom, comenta aqui embaixo o que você acha sobre essa ideia, né? A proposta do vídeo de hoje é mostrar para vocês o que poderia ser a concepção da criação divina de Adão, tá? Comenta aqui embaixo, deixe seu like, isso é importantíssimo para você ajudar a divulgar este projeto, tá? Este e-book ele vai fazer parte da turma de elite. Os meus alunos da turma de elite, eles vão poder baixar esse e-book, né? Assistir a outras aulas também, fora, claro, o meu conteúdo que vai estar aí junto para a galera poder conhecer, tá bom? Mas isso aí é um caso à parte que não faz referência a esse vídeo, tá? Peço para você deixar o seu like, ajudar a divulgar esse projeto, compartilhar com seus familiares e amigos. E claro, comenta aqui embaixo o que você achou dessa aula. Fique na paz.